Olá, boa noite. Eu me chamo Vanusa, eu sou estagiária do curso de Ciências Biológicas e eu vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre a angiospermas, sobre a parte dos frutos da angiospermas. O crescimento dos frutos. Os frutos crescem somente nas plantas angiospermas, que são os vegetais desenvolvidos. Os frutos surgem após a polinização e fecundação da ooosfera. Eles são estimulados por hormônios vegetais, que são liberados pelo embrião, contido na semente. O ovário, ele sofre hipertrofia e converte-se em fruto. Quando amadurecem, os frutos assumem cores, aromas e sabores que chamam a atenção dos animais. E o porquê disso? Porque é uma estratégia da natureza para usar os animais como os dispersores das sementes. Pois após ingerir o fruto, os animais soltam as sementes longe da planta, permitindo que cresça em outros locais. Sobre os tipos de fruto. O fruto é uma estrutura carnosa das plantas angiospermas, que se desenvolve a partir do ovário após a sua fecundação. Ele corresponde ao ovário desenvolvido da flor e com sementes maduras. Sobre algumas funções do fruto. O fruto ele tem a função de proteção da semente em desenvolvimento. Em alguns casos ainda, o fruto auxilia na dispersão da semente, além de promover a propagação e perpetuação da espécie. Os frutos, então, eles atuam como um envoltório protetor da semente. Nesse slide aqui, a gente vai ver as partes do fruto. Prestem bastante atenção na imagem, que conforme eu for lendo as partes dele, vocês vão identificando elas pela imagem. O fruto é constituído por duas partes fundamentais. O fruto, propriamente dito, que também é chamado de pericarpo, e a semente. Todas as partes do fruto derivam-se da flor. O pericarpo é originado da parede do ovário e apresenta 3 camadas: o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. O epicarpo é a parte externa do fruto, no qual a gente pode chamar de casca, que também é chamado de casca. Vai estar bem embaixo do slide aqui, ó. O mesocarpo é a parte intermediária e a mais desenvolvida, geralmente que é a parte comestível, a massa da fruta. O endocarpo é a parte que reveste a cavidade do fruto. Por ser muito fininha, pode ser de difícil identificação e separação. Quanto à classificação dos frutos. Quanto ao desenvolvimento do ovário, os frutos são classificados em simples, agregados e múltiplos. Os frutos eles são classificados através de suas variedades características. Nessa tabela aqui, a gente pode ver que tem 3 divisões na tabela. Os frutos eles podem ser classificados de acordo com o tipo de pericarpo que apresentam. Por exemplo, frutos secos. Os frutos secos são os que possuem pericarpo pobre em água. As substâncias nutritivas concentram-se na semente. Por exemplo, a gente tem a ervilha e a castanha. E os frutos carnosos.
Os frutos carnosos, eles possuem um pericarpo rico em água e substâncias nutritivas. Os frutos carnosos podem ainda ser classificados em baga e drupa. Um exemplo de fruto carnosos é a maçã e o limão. Eles podem ser classificados também com a sua densidade. Frutos densidentes são os que o pericarpo se abre durante o amadurecimento. Um exemplo aqui é a ervilha. Frutos indensidentes são os que o pericarpo não se abre naturalmente. Um exemplo, a laranja e a maçã. E eles também podem ser classificados pelo número de sementes. No caso, frutos monospérmicos. Esses frutos, eles são os que apresentam uma única semente, por exemplo, o pêssego. E os frutos polispérmicos são os que possuem mais de uma semente, por exemplo, a laranja, o melão ou a melancia. E também a gente tem os frutos múltiplos ou a infrutescência. Os frutos múltiplos desenvolvem-se da inflorescência. Lembra que a gente falou da inflorescência lá na aula de flor? Nas quais muitos ovários fundem-se e formam-se uma única estrutura. Aqui a gente tem o abacaxi, a amora e o figo como exemplo de uma fruta, de uma infrutescência. Para essa aula aqui, o professor Daniel ele sugeriu outra avaliação prática. Eles querem que vocês, alunos, localizem no seu cotidiano um fruto e aponte nesse fruto o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Então, para facilitar, vocês voltem os slides anterior e lá tem uma imagem que vai facilitar vocês a identificar esse fruto. Isso é tudo. Bons estudos!